Olá! Hoje não só apresento para minha banca quem foi Jonathan ao entregar as pranchas elaboradas, mas também o que me motivou na escolha do tema, o porquê dos estudos de caso e até mesmo decisões na elaboração da própria prancha. Como está escancarado desde o primeiro slide, a cidade pede socorro, e esse foi o ponto-chave para a escolha do meu tema e para a própria sustentação das minhas motivações em continuar com ele. Pois o desapego ao conhecimento histórico é um fato presente e inegável da atualidade, abrindo espaço aí para fácil aceitação e conformidade das depredações dos fragmentos físicos dessa história que estão presentes na paisagem urbana. Então propus a reabilitação de um bem tombado para a entrega de um SESC local, pretendendo não só trazer vida para uma parte física da história da cidade, mas fazer com que a vida aconteça dentro da mesma e que a própria arquitetura seja capaz de transmitir a sua importância, por meio aí da reabilitação do patrimônio tombado, fomento da cultura local e entrega de lazer e bem-estar em um terreno localizado aqui em São Paulo, na Moca. O terreno foi tombado pelo Compresp em 2007, marcado historicamente pela linha férrea São Paulo Highway, que impulsionou a industrialização da área, trazendo muitas empresas para a região, junto com o significativo testemunho do parcelamento e ocupação original daquela área do bairro entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Intitulado como Galpões da Moca, podemos ver pelo mapa que nem todos os lotes abordados possuem bens tombados. Vale ressaltar também que se fez necessário a busca por um mapeamento mais antigo, por causa do conjunto Grandes Moinhos Minete Gambá. Essa fábrica começa suas atividades em 1909 e permanece em expansão até 1934, chegando a ter 49 mil metros quadrados aproximadamente de construção, mas em um determinado momento todo o conjunto foi desmembrado e alugado por diversas empresas, gerando acréscimo nas estruturas originais e até mesmo demolições que descaracterizaram todo o conjunto. Como a empresa parou sua expansão em 1934, a maneira abordada para ter a certeza dos bens tombados sem a interferência das modificações sofridas foi a sobreposição do mapa SARA de 1930 com as imagens de satélites atuais, junto com a descrição dos imóveis da resolução do próprio tombamento do Compresp. Para fins do uso e ocupação do solo, apresento todos os aspectos de zoneamento que se recaem sobre a área escolhida, ressaltando alguns pontos específicos do plano diretor que fortalecem até a própria escolha do meu tema, como o parágrafo 1 e o 10 do artigo 12, que explica a macroárea do terreno, sendo uma área de transformação estrutural orientada para o maior aproveitamento da terra urbana, garantindo a proteção do patrimônio arquitetônico e cultural, em especial ferroviário e industrial, pleiteando aí a recuperação, preservação e proteção de imóveis relacionados ao patrimônio industrial e ferroviário, bem como locais de referência da memória operária. E também o inciso que explica a zona do terreno, sendo a ZOI, proporções do território destinadas a abrigar predominantemente atividades que, por suas características únicas como aeroportos, centros de convenção, grandes áreas de lazer, recreação e esportes, necessitam de disciplinas especiais de uso e ocupação do solo. E até mesmo por esse motivo, temos aqui duas tabelas, uma para a ZM e outra para a identificação dos coeficientes da ZOI, que por sua vez são estabelecidos pela macroárea em que essa zona está inserida. Onde ao final de tudo isso, totalizamos aí 13.287 metros quadrados de terreno, com aproximadamente 22.900 metros quadrados de potencial para construção. Nas pranchas dos estudos de caso, tentei ao máximo reduzir os textos, entregando algo visualmente fácil de se entender e que transmitisse o ponto-chave de cada estudo, que ao final estará presente na entrega até mesmo do meu próprio projeto. Busquei, em todas as 4 pranchas, entregar informações parecidas em determinadas regiões, como a ficha técnica, sempre presente ali do lado esquerdo, o histórico da construção na parte superior e imagens do projeto mais abaixo. Claro, como dito, cada uma focando em um ponto específico. As caixas altas em negrito informam sempre os pontos-chave. E se o leitor quiser entrar na especificidade desse ponto, tem a descrição logo na sequência.
tudo isso focando aí no rápido entendimento do conjunto. No estudo de restauro da Biblioteca Nacional da França, o foco foi entender toda a história por trás da edificação, como ela foi construída e os estilos presentes também. Pontos esses que garantem um restauro fiel perante o período de sua construção, mas sem deixar de entregar alguns pontos técnicos abordados por Bruno Galdin em seu restauro, que aproveitou as limitações do edifício para utilizar como ferramentas de projeto, como os elementos técnicos que tornaram-se protagonistas na composição final. Com a reabilitação do Museu Judaico Damião de Góis, localizado em Portugal, o foco foi entender como que a reabilitação de um bem tem que ser respeitosa para com o mesmo, por meio das técnicas construtivas abordadas, que possibilitou que a edificação permanecesse firme, e evidenciar por meio das imagens desse projeto como fizeram para que a própria edificação contasse a sua história sem precisar da presença humana de um interlocutor para intermediar esse contato. Para o estudo do restauro da Pinacoteca Luz ali de São Paulo, realizada pelo Paulo Mendes da Rocha, o foco foi evidenciar suas decisões e entendê-las projetualmente, desde destacar conceito de contraste entre o período da sua construção com o de intervenção, até entender decisões que influenciaram na circulação de ar interna e até mesmo a relação da edificação com a incidência solar, que influenciou na disposição interna dos ambientes. E por fim, com a reabilitação do Sesc da Pompeia realizada pela Lina Bobardi, o foco foi entender a circulação interna e a conversação dos ambientes de um programa de necessidades focados no meu tema. Claro, sem abrir mão de entender algumas de suas decisões projetuais, o respeito que ela teve com as edificações tombadas presentes no projeto e as questões de incidência solar e ventilação também. Então, trazendo aí todos os focos que eu abordei nos estudos de caso, pretendo ao final entregar uma arquitetura que carregue o seu significado e o transmita na atualidade, ao mesmo tempo também que contraste a evolução das técnicas construtivas, onde a justa posição dos conjuntos simbolize e lembre as antigas fábricas. Vemos aí que o entorno do terreno é bem diversificado, mas apresenta uma grande predominância de residências e fábricas. As vias de circulação de carros, de automóveis, contam com bastante circulação, tá? E tem fácil acesso, tanto por meio de ônibus e trens, porque tem pontos próximos, pontos de ônibus, e tem uma estação de trem literalmente do lado, que é a estação de trem Juventus Moca. Seu entorno apresenta um gabarito razoável, que aumenta conforme se distancia da área de tombamento do Compresp. Uma única curva de nível passa pelo terreno, e por estar em uma cota superior ao do rio, não é considerado uma área inundável. Para a elaboração das edificações tombadas, no caso aí das oficinas, né, da Sociedade Anônima Casa Van Norden, eu consegui achar uma planta e imagens internas, que junto às imagens de satélites possibilitou a recriação bem próxima de todo o conjunto. Já dos galpões fabris do conjunto Grandes Moinhos Minete Gambá, foi uma somatória aí, como dito, né, entre a descrição dos imóveis tombados na própria resolução de tombamento, a sobreposição do mapa SARA com as imagens de satélite para a identificação exata dos bens e a medição aproximada com base no Google Earth. Para o meu programa de necessidades, busquei incorporar da melhor forma possível as edificações já existentes. A construção da esquina foi feita com o objetivo de ser um escritório, e com respeito a isso, ela será a parte administrativa do SESC. Os 17 galpões alinhados foram destinados às oficinas por serem abertos em uma de suas fachadas. Os galpões industriais da fábrica Minete Gambá será para a exposição e conhecimento da história. Por fim, acrescentei um teatro, que poderá funcionar como auditório também, um edifício esportivo alto, que dará a sombra necessária dentro do terreno,
após as 12 horas, com base na carta solar presente na prancha. Um restaurante, bloco para funcionários, bicicletário e um estacionamento, talvez até um pouco grande. Mas o mesmo foi pensado porque hoje no lote vizinho ali da estação, na rua sem saída, já existe um estacionamento, que talvez seja fonte de renda para o dono. Então, o objetivo não é comprar o lote do dono, é apenas realocá-lo em um lugar que se integre com o funcionamento do SESC, mantendo a possível fonte de renda do atual dono. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.